Olá, paz seja contigo. Na última mensagem, na última pregação, eu falei sobre as escolhas de Davi, sobre o pecado, aonde Davi se deitou com Betseba, onde ele cometeu adultério com Betseba e também planejou a morte do seu marido Urias. E hoje eu gostaria de trazer as consequências desses atos, dessas escolhas más que Davi fez. Mas antes eu gostaria de falar que Davi não foi qualquer homem, não foi qualquer um. Davi foi o rei Davi, escolhido por Deus. Davi foi o homem segundo o coração do Senhor, segundo o coração de Deus. Davi, ele é exemplo de vida, porque no final da história ele se arrepende, ele pede perdão para Deus e também fala para o Senhor: não retire de mim, Senhor, a tua presença. Mas depois daquele ato de ter se deitado com Betseba, que era casada com Urias, e também planejado a morte de Urias para ficar com Betseba, aonde ela engravidou e teve um filho com Betseba, hoje eu vou falar as consequências do pecado, do erro de Davi, né? Sabemos que Deus perdoa os nossos pecados, Ele está todo o tempo pronto para nos perdoar, desde que nós nos arrependamos, desde que nós pedimos perdão dos nossos atos, das nossas falhas, dos nossos pecados, mas a consequência, o Senhor não tira da sua vida, não tira da nossa vida, não tirou da vida de Davi. E olha só o que diz a palavra, 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 10, fala as consequências que veio na vida de Davi. Preste bastante atenção. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu fizeste-o em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto te deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Aqui são as consequências que veio na vida de Davi por ter cometido adultério com Betseba, uma mulher casada. Também a morte de Urias, a qual ele planejou. E aqui a palavra de Deus fala que depois daquilo, a espada não se apartou da sua casa, porque houve guerra por causa do pecado. A palavra de Deus fala também que o Senhor tomou as mulheres para que elas se deitassem com outros homens perante a luz do sol e à vista dele. Olha só a consequência do pecado de Davi. E a palavra de Deus também fala que o filho de Betseba com Davi, o Senhor feriu ele com a doença e ele veio a morrer. O filho que ele teve com Betseba, que era casada, depois dele ter tomado ela como mulher, aquele filho ele adoeceu e morreu. E a palavra de Deus fala também que a espada não se afastou da casa de Davi. Tudo isso consequência do pecado, tudo isso consequência do erro que Davi cometeu. Por isso que eu falo sempre, as nossas escolhas, as suas escolhas, elas trazem consequência de acordo com aquilo que nós fazemos. Escolhas certas, consequências boas, consequências certas. Escolhas erradas, escolhas que trazem pecado. Escolha que é mal perante os olhos do Senhor, assim como Davi fez, consequências ruins, consequências erradas. Imagina só, Davi teve que ver as suas mulheres ser tomadas perante a luz do sol e perante as suas vistas. E o Senhor falou assim: aquilo que você fez escondido, eu farei na vista de todos. As mulheres de Davi, ela era tomada, ela era levada por outros homens perante a luz do sol, para que todos vissem, inclusive Davi.
Olha só as consequências na vida daquela pessoa, na vida de uma pessoa que comete o pecado, que faz escolhas erradas. Davi tem muito nos ensinar, um grande homem, um grande rei, um escolhido do Senhor, ungido do Senhor, na casa de Jessé entre tantos irmãos, mas também como Davi falhou. Qualquer um de nós, você, nós podemos falhar, nós podemos cometer erros, falhas, pecados, mas antes de nós tomarmos a decisão, dentro do nosso coração, aquilo que nós vamos fazer, as nossas escolhas, as nossas decisões, elas trazem consequências. E muitas das vezes nós vivemos, passamos muitas coisas na nossa vida, consequências dos nossos atos, consequência das nossas escolhas. E você hoje está tendo a oportunidade de meditar, de refletir dentro da palavra de Deus, a qual eu preguei na última mensagem, e hoje eu estou trazendo as consequências que vieram na vida de Davi. Davi era rei, Davi tinha várias mulheres ao seu dispor no seu palácio, ele tinha várias, e ele, num tempo que era para os reis ir para a guerra junto com seus soldados, ele decidiu ficar em casa, num local que não era para ele estar, e decidiu fazer um passeio pelo seu terraço, da sua casa, do seu palácio. Ali ele viu Betseba, cobiçou, desejou aquilo que não era dele. A mulher, Betseba, era de Urias. Mandou chamar Betseba, deitou com ela. Depois ela ficou grávida, começou a vir as consequências do seu erro, do seu pecado. Depois disso ele planejou para que Urias deitasse com sua esposa, para justificar o filho que ela estava carregando no ventre. Não deu certo, depois planejou, fazendo com que Urias ficasse na linha de frente da guerra, da batalha, para que morresse. E assim aconteceu. Mas só que ele se esqueceu de uma coisa: Deus estava vendo tudo, Deus estava contemplando tudo. E é isso que Deus faz até hoje. Independente se os homens escondem, tentam esconder de outras pessoas, o Senhor está vendo todas as coisas. E as consequências daquilo que nós plantamos, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde elas chegarão na nossa vida. Mesmo que nós nos arrependamos, mesmo que nós pedimos perdão, a consequência ela continua. Deus, Jesus, perdoa o nosso pecado, mas as consequências elas virão na nossa vida, na sua vida, assim como veio na vida de Davi. Davi pagou um alto preço. Qual, pastor? A espada não se apartou da sua casa a partir daquele tempo. As mulheres eram tomadas, Deus tomou as mulheres para que elas se deitassem na luz do sol, perante a luz do sol, perante a vista dele. E o filho que ele teve com Betseba, ele adoeceu e morreu. Fica hoje essa reflexão para a sua vida. Faça escolhas baseadas na vontade de Deus, faça escolhas que não são más perante os olhos do Senhor. Faça as escolhas que não vão trazer consequências ruins na sua vida. Faça as escolhas sábias. Faça as escolhas baseadas na vontade, nos princípios de Deus. Ore antes. Busque do Senhor. Busque saber se é da vontade de Deus. Busque compreender se não é mal perante os olhos do Senhor. Porque, meus queridos, Deus, o Senhor, está te observando, está nos observando a todo momento. Davi era um homem segundo o coração do Senhor, um grande rei, dono de várias posses, várias mulheres no seu palácio. Um dia, ele estava no lugar errado. Ele fez uma coisa que não era para fazer. Ele quis e buscou para si uma coisa que não era dele, a mulher de Urias. Um dia, ele planejou a morte de um homem e as consequências vieram na vida dele. E a palavra de Deus, a todo tempo, ela vem como um remédio, ela vem como uma resposta, ela vem como um ensinamento, ela vem como uma luz na minha vida, na sua vida. É para isso que a palavra de Deus fala que ela não volta vazia. Antes que ela volte, ela cumpre aquilo que apraz o Senhor, aquilo que é da vontade do Senhor. E eu creio que essa palavra de Deus, ela tem um poder grandioso também na sua vida. Ela quer trazer esclarecimento, ela quer trazer luz, ela quer te ajudar nas suas escolhas, nas suas decisões. E antes de você tomar uma decisão, de você fazer uma escolha, busque do Senhor se aquilo vai edificar a sua vida, se aquilo é da vontade do Senhor, se aquilo vai trazer consequências boas para a sua vida e não vai contaminar a sua vida,
não vai trazer pecado, não vai trazer algo de ruim, iniquidade, problemas na sua vida. Muitas das vezes o mundo hoje passa por muitas situações difíceis, por problemas, por situações desagradáveis, sabe por quê? Por causa de escolhas de homens. Homens grandes, autoridades, pessoas comuns, pessoas que não têm a sabedoria de buscar de Deus, de buscar saber se é do agrado de Deus, se é da vontade de Deus. Mas quando vem a consequência, e aí, para onde correremos? Para quem nós iremos clamar? Se na hora de fazer as escolhas e tomar decisões nós não preocupamos, muitas das vezes, em buscar do Senhor. Deus abençoa grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Você que me segue, deixa o seu like. Você que ainda não é inscrito no canal no YouTube, se inscreve. Você que me segue no Instagram, compartilha do seu like. E ainda não me segue, comece a seguir hoje, porque eu tenho trazido palavra de Deus para a sua vida. Deus abençoa grandemente e até o próximo vídeo, até a próxima mensagem, no nome de Jesus.